Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira, ainda vivendo a alegria do Natal, mas já nos preparando para celebrarmos a Epifania do Senhor. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São João, dos versículos de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje continua o testemunho de João Batista sobre Jesus. Diz o texto do Evangelho: no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados e amadas de Deus, a imagem do Cordeiro, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que é o pecado do mundo? É o fechamento do mundo a Deus, o fechamento do mundo ao projeto de amor de Deus. O pecado fechou o homem em si mesmo, nos fechou no nosso egoísmo. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que abre a nossa existência ao amor eterno de Deus. O Cordeiro de Deus que, morrendo e ressuscitando, nos salvou, nos deu vida nova, nos deu a possibilidade agora de vivermos na amizade de Deus, de sairmos do nosso fechamento e nos vivermos abertos ao amor de Deus, de vivermos abertos ao projeto de Deus. Continua João: dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou antes de mim, porque existia antes de mim. Amados e amadas de Deus, é a existência eterna do Filho. O prólogo do Evangelho de São João começa dizendo: no início era a palavra, era o Logos estava voltado para Deus, e o Logos era Deus. E no versículo 14 diz: e o Logos, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é este Logos eterno que existia antes de João e que passou à sua frente porque existia antes dele. Quer dizer, é o Filho eterno. É o Filho eterno que entrou na nossa história, Jesus, o Verbo encarnado, e que agora João manifesta através do seu testemunho. Continua João: também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Quer dizer, se João se batiza com água, é para que o Messias fosse manifestado a Israel. João, ele tem consciência clara de que ele deve preparar os caminhos do Senhor. Ele tem consciência clara de que ele não é o Messias, ele aponta para o Messias, ele manifesta o Messias. Continua o Evangelho, e João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, os evangelhos sinóticos narram o batismo de Jesus, quando Jesus se submete àquele rito penitencial de João Batista e o Espírito desce sobre ele.
Primeiro, Jesus não tinha necessidade de ser batizado, de submeter aquele rito de João, porque não tinha pecado. Mas os evangelistas salientam bem o Espírito que desce sobre Jesus. É o que João narra aqui também. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Jesus recebe o Espírito, Jesus foi ungido com o Espírito. E João Batista testemunha aqui que ele é o Messias. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, aquele que enviou João para batizar é aquele que disse para João: aquele sobre quem descer o Espírito Santo é aquele que batiza com o Espírito Santo, quer dizer, o Messias. O Messias é aquele que recebe o Espírito Santo, que é ungido com o Espírito, e o Messias é aquele que também batizará com o Espírito, quer dizer, será doador do Espírito, doará para os seus o Espírito. O Senhor ressuscitado vai ao Pai e manda para os seus o Espírito. O Messias é aquele que deve dar o Espírito, que deve batizar com o Espírito. E João conclui: eu vi, dou testemunho, este é o Filho de Deus. João testemunha que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, deixemos com que o testemunho de João nos fale, deixemos com que o testemunho de João nos conduza, percebamos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Messias que batiza com o Espírito, que recebeu o Espírito e que batiza com o Espírito. Deixemos com que o testemunho de João nos fale e nos interpele. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.